agora você vai abrir o Salmo de número 63. O tema da nossa mensagem hoje é intimidade com Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto. A Tua destra, Tua mão direita, me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, glória a Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam mentira. Palavra de Deus para nossa edificação e o nosso crescimento espiritual. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você, e eu quero que durante toda a nossa fala você reflita sobre essa pergunta que eu vou fazer agora. Qual o seu nível de intimidade com Deus? Qual o seu nível de intimidade com Deus? Intimidade com Deus é uma atitude essencial para o sucesso no relacionamento que estabelecemos com Ele. Precisamos ter intimidade. Por outro lado, a falta de intimidade sempre traz fracasso. Quando nós não temos intimidade, nós somos, muitas vezes, passamos por situações de fracassos na obtenção dos alvos estabelecidos para nós e por nós. Tanto os alvos que nós mesmos estabelecemos dentro do nosso contexto, quanto aqueles alvos que Deus estabeleceu para nós na sua causa, na causa dele entre os homens. No contexto da igreja, o exercício da intimidade com Deus realiza a sua finalidade primordial na perspectiva de Deus. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos íntimos. E nesse belo salmo que norteia a nossa fala nesta noite, o salmista vai nos dar algumas preciosas lições que nós queremos aprender, a fim de que possamos, então, desenvolver a intimidade profunda com Deus, que Deus espera que tenhamos e que nós desejamos ter também. Davi experimentava uma fase muito difícil da sua vida, uma fase de grande solidão, de angústia. Davi vivia essa situação, estava no deserto e fugindo dos seus ferozes inimigos, que não eram poucos. Percebemos que é exatamente nessas circunstâncias tão difíceis e opressivas que ele recebeu e nos transmite nesta noite ensinamentos de como desenvolver uma intimidade com Deus que nos traga paz ao coração, que nos faça vencer as dificuldades, as lutas que temos diante de nós no dia a dia, e que não são poucas. Davi tinha os seus inimigos, nós também temos os nossos. E o pior é que um dos nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Muitas vezes, né? Nós somos talvez os mais complicados no que diz respeito a nos levar para uma vida fora
da vontade de Deus, porque a nossa natureza humana nos conduz nessa direção. Logo no início do Salmo, ele coloca 2 motivos fundamentais para o exercício da intimidade com Deus. Ele afirma, logo na introdução, no começo do Salmo, lá no verso de número 1, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Repita comigo, Deus é o meu Deus forte. O primeiro motivo, então, está evidenciado pela convicção que ele tinha, que ele pertencia a Deus. Ele tinha essa convicção. É o que nós lemos também lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos seus filhos. Ele nos comprou, Jesus Cristo nos comprou pelo seu precioso sangue que foi derramado no Calvário. Então, a primeira coisa, lembre-se disso, nós somos propriedades dele. Ele é o nosso Deus. O segundo motivo é a sua fé, uma fé ativa, claramente pela convicção expressamente anunciada no texto que nós lemos. E é exatamente o que nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé precisa ser ativa, a nossa fé precisa ser permanente, não uma fé pontual, mas uma fé de todo dia, porque sem ela é impossível agradar a Deus, ela é imprescindível para que tenhamos um relacionamento verdadeiro de intimidade com Deus. E nessa noite, além dessas questões, eu quero te dar algumas poucas, mas preciosas razões para que você possa estabelecer um relacionamento de intimidade com Deus. Relacionamento de intimidade com Deus significa se aprofundar ainda mais na nossa relação com aquele que nos ama. Primeira coisa que nós precisamos saber, além daquilo que já falamos, é claro, é que um relacionamento de intimidade com Deus, ele promove uma jornada, uma caminhada de crescimento, de maturação, de maturidade. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos crescer a cada dia na nossa maturidade, na nossa jornada de crescimento espiritual. O primeiro passo que precisamos dar é ter intimidade com Deus. Ninguém vai crescer em maturidade se não tiver intimidade com Deus. Davi afirma no texto, eu te busco ansiosamente. Olha a palavra que ele usa. Aí começa o processo de intimidade com Deus. Não é uma atitude pontual, não é uma atitude única, mas de caráter permanente. Ele confessa a sua tremenda carência da intimidade com Deus, ao afirmar que a sua alma tem sede, que ele espera e que ele busca ansiosamente, estando em terra seca e sem água. Quantas vezes nós nos sentimos exatamente assim? Como se estivéssemos num deserto. O cristão não pode se manter assim, carente e sedento. Nós não podemos. E são muitas as passagens bíblicas que nos levam a essa atitude essencial para podermos viver em intimidade com Deus, que é tão necessária para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para a nossa vida espiritual. Jeremias 29, 13, nós vamos ler o seguinte, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aí está falando de intimidade. Está procurando de todo o coração. Como Davi afirma, essa busca permanente deve ser intensa,
É por isso que ele diz, eu te busco ansiosamente. É uma busca intensa, é o tempo todo, é com dedicação. Você quer ter intimidade com Deus? Se dedique a Deus. Se dedique a buscar a Deus, a fim de que possa haver intimidade. E o segundo passo é contemplar a Deus. O segundo passo é exatamente contemplar a Deus. Nós lemos Davi falando nos versículos 2 e 3 o seguinte: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. Que texto belo, né? Um texto que já deu uma canção muito bonita que nós cantamos, né? Quem lembra dessa canção, né? É bastante para mim a sua graça. Que canção linda, né? Que esse texto nos dá. Não há intimidade correta com Deus sem o exercício constante da sua contemplação. Não se trata de nos dobrarmos diante de imagens, não se trata de representações, de figurações. Deve ser uma contemplação pessoal, personalizada e direta, contemplando a glória de Deus. Davi, ele transformou aquele deserto num grande santuário. Foi o que ele fez. No deserto em que muitas vezes nós também precisamos ter esse sentimento de transformar os quadros desagradáveis que porventura nós estejamos vivendo em uma sede espiritual, aonde nós vamos ter intimidade com Deus e uma comunhão que seja acolhedora, que nos livre de nossas dores, que nos traga assim a alegria de contemplar a Deus nas nossas vidas. Há 4 experiências importantes de prazer espiritual quando contemplamos a Deus. A primeira é a experiência do poder de Deus. Essa é a primeira, para ver a sua força. A segunda é a experiência da glória reluzente de Deus, conforme 2 Coríntios 3,18 e o texto que nós lemos. A terceira é a experiência da graça maravilhosa de Deus, porque a tua graça, diz o salmista, é melhor do que a vida. E a quarta é a experiência do autêntico louvor a Deus. Ele declara lá, os meus lábios te louvam. Nós precisamos aprender. E o terceiro passo é meditar em Deus. Meditar em Deus. Davi, no verso de número 6, ele diz o seguinte: na minha cama, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Dessa forma, a meditação em Deus é fundamental para o exercício da intimidade com Ele. E é interessante notar aí no texto que Davi, ao declarar a sua atitude de meditação em Deus, relaciona ela com a atitude de recordação. Então, quando ele medita, ele se lembra dos grandes feitos de Deus, como o salmo que nós lemos no início desse culto. A meditação implica no nosso envolvimento direto com os feitos, as obras da palavra de Deus. Isso é meditar. Meditar é trazer para a nossa profunda reflexão a pessoa de Deus, a palavra de Deus, os feitos de Deus na nossa caminhada diária. E esse exercício, ele vai nos encorajar, ele vai nos estimular, ele vai nos abençoar e ele vai nos fortalecer. Glória a Deus. Tudo isso nós vamos encontrar nessa intimidade, pois esse exercício nos faz conscientes de que temos um Deus real. Nosso Deus é real, não é fictício, não.
não é fake, não é factoide, é real, sempre presente para confirmar as múltiplas bênçãos já conferidas em nossa experiência de vida e prometidas por Ele desde sempre para cada um de nós. Posso ouvir um amém? Mas existe ainda uma outra questão que nós precisamos saber, é que um relacionamento de intimidade com Deus, ele também produz grandes resultados. Preste atenção, você que está em casa, ouve com bastante atenção isso. Um relacionamento de intimidade com Deus vai nos trazer grandes resultados. No verso 5, Davi faz uma declaração que põe em destaque um excelente resultado da intimidade com Deus. Ele diz assim: de banha e de gordura farta-se a minha alma. Isso é resultado direto da intimidade. Um dos resultados que nós experimentamos quando temos intimidade é o suprimento do Senhor. Deus está suprindo Davi no meio daquele deserto. Deus, ele nos supre nos momentos mais difíceis. E a expressão fartar-se, ela tem o significado de satisfação plena. Não é que deu uma disfarçada no estômago dele, não. Deus foi picanha para ele, né? Deus foi gordura, deu banha, para poder mesmo fartar, para ficar numa satisfação plena. As expressões banha e gordura falam de alimento que satisfaz plenamente, não deixa nada a desejar. Eu quero dizer para você, e olha aqui para mim, preste atenção. Em Cristo, nós temos plena satisfação em todas as áreas da nossa vida, amém? Em todas as áreas, principalmente na nossa vida espiritual. Porque Cristo, ele é o pão da vida. Cristo, ele é a água da vida. Cristo, Cláudio, ele é o bom pastor. E nele nós temos abundância de todas as coisas e sabemos que sem ele não podemos fazer nada. Deus é a razão da nossa vitória. Glória a Deus. Paulo faz uma notável declaração, muito conhecida de todos nós, em Filipenses 4:13. Ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o contexto, ele não está falando que ele pode fazer qualquer coisa, ele está falando de suprimento, tanto tendo quanto não tendo. Ele pode, ele suporta, ele supera naquele que o fortalece, que é Deus. O Senhor Jesus, ele deu amplo ensino sobre a suficiência do seu suprimento quando procuramos viver em intimidade com ele. Mateus capítulo 6, 33, que é um texto tão citado e conhecido de todos nós, diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu falei isso a semana passada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. O próprio Davi, ensinando no Salmo 16, no versículo 11, ele vai dizer: na tua destra há delícias, satisfação, perpetuamente. Não é só em alguns momentos da vida. Olha aqui, meu irmão, é o tempo todo. Deus satisfaz a nossa vida o tempo todo. Outro resultado que nós experimentamos é o auxílio do Senhor. No versículo 7, Davi declara: porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Davi canta em seu lindo hino, afirmando a certeza do amplo auxílio de Deus, da ajuda do Senhor em qualquer circunstância da vida. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode abalar a nossa fé, porque Deus é quem supre todas as nossas necessidades. A referência que ele faz aí da sombra das asas leva-nos a um outro lindo cântico de um outro personagem bíblico, Moisés.
em Deuteronômio 32, 11 a 13, ilustrando a sempre presente ajuda do Senhor, com a figura singular da águia protegendo os seus filhotes. Que figura linda, que proteção. No verso 8, Davi ainda enfatiza esse resultado positivo da intimidade com Deus, quando ele afirma o seguinte: a tua destra, a tua mão direita me ampara. Recebemos também de Deus a vitória em Cristo Jesus. Os versos 9 e 10 trazem a descrição da segurança da vitória que tem aqueles que mantêm intimidade com o Senhor. Davi, ele foi um constante perseguido durante toda a sua caminhada por inúmeros inimigos de toda a natureza, o tempo todo. Mas veja o que ele afirma: os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser chacais. A convicção. O inimigo de nossas almas, irmãos, ele não nos dá tréguas o tempo todo. Ele anda, segundo o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ao nosso derredor, teimoso e constante, o tempo todo, buscando nos derrubar, buscando nos enfraquecer na nossa fé, buscando nos derrotar. Mas nós temos e podemos ter a segurança da vitória completa, porque o próprio Deus, no seu cuidado, nos deu armas espirituais que são descritas no texto de Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 a 18, que vão nos guardar de todo o inimigo. O cinto da verdade, né? E o cinto é aquela peça que prende as roupas à cintura, e isso significa a nossa roupagem espiritual, né? A couraça da justiça, que tem por significado proteger o nosso peito, né? Protege de setas, de flechas mortais do inimigo que nos ataca o tempo todo. Os calçados na preparação do evangelho. E os sapatos numa guerra são muito importantes, não só para proteger os pés, mas também para andar. Já pensou um camarada andando descalço? Na guerra ele vai se arrebentar, a não ser que seja índio, né? O índio está acostumado com isso e para ele é tudo certo, mas nós estamos dizendo uma batalha muito grande. E a expressão de Paulo aqui, calçados na preparação do Evangelho da Paz, tem a ver com a segurança da mensagem do Evangelho que nós pregamos e que nós precisamos pregar. Deus está nos dando subsídio para isso, que nós precisamos pregar, porque o Evangelho é o poder de Deus, poder de Deus. Poder lá no grego é dínamos, contra as forças do mal. Isso nos guarda. O escudo da fé, e o escudo é a arma de defesa contra ataques diretos do inimigo, que vem todo o tempo buscando nos derrotar. O capacete da salvação é o que protege a nossa cabeça, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que vai nos dar todos os argumentos. Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Você não consegue vencer o diabo com seus próprios argumentos, não. Não dá. Nós não temos argumentos para vencer o diabo. O único argumento que faz o diabo cair por terra é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada, é uma arma de ataque. É por isso que nós falamos, a Bíblia fala, aliás, que as portas do inferno não prevalecerão. Tem gente que entende isso errado, né? Tem gente que acha que o diabo não vai conseguir entrar na igreja. Não é isso não, é o contrário, é a igreja metendo o pé na porta do diabo. A porta do inferno não prevalecerá. E a nossa arma de ataque é poderosa.
Só e somente só com essa espada nós podemos vencer o diabo, nós podemos vencer o pecado, nós podemos vencer o mundo e podemos neutralizar o nosso ego, o nosso eu. Palavra de Deus, ela é poderosa para isso. Essa notável experiência de vitória que nós temos no exercício da intimidade com Deus, nós vemos expresso, por exemplo, por Paulo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 37. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu quero dizer para você que quem nos ama é maior do que tudo, é maior do que todos. Quem nos garante a vitória é Cristo. E por isso nós devemos ter a intimidade completa com Deus. Sair é como se você estivesse num dia de calor numa piscina rasa que só cobre o pé até o tornozelo. Você tem que sair dali, tem que mergulhar nas águas. Mergulhar nas águas do Senhor. Aprofundar o seu relacionamento. A gente às vezes fica triste porque tem muita gente que não aprofunda o seu relacionamento. Entra ano, sai ano, é sempre a mesma coisa. Não deixa de ser um religioso. Eu não estou falando dos irmãos porque eu cheguei aqui agora. Eu não conheço os irmãos. Mas a gente tem visto muita gente por aí. Não cresce, não amadurece. São pessoas que vivem segundo aquilo que acha que é certo. Ah, eu acho que é assim. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vou ser sempre assim. É a famosa síndrome de Gabriela. Muita gente que não se aprofunda, não busca intimidade. Buscar intimidade com Deus não é virar um carola religioso, não. Uma beata. Não é nada disso, não. Ter intimidade com Deus significa se relacionar com Deus no dia a dia em profundidade. Sair da água do tornozelo e cair de cabeça na parte funda da piscina. É ali que está o gostoso. E por fim, experimentamos da alegria do Senhor no relacionamento de intimidade com Deus. Isso nos traz alegria. O ponto alto desse lindo hino de Davi é a menção que ele faz da experiência da verdadeira alegria que ele está sentindo, que ele vivencia por conta dessa intimidade com Deus, mesmo vivendo em situações tão adversas. Ele proclama: o rei, porém, se alegra em Deus. Já no Salmo 16:11, ele diz: na tua presença há plenitude de alegria. Essa alegria, fruto do Espírito, só pode ser experimentada para quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é intimidade. Está cheio do Espírito Santo de Deus. Não é estar cheio de conceitos humanos, está cheio de experiências pessoais, mas está cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus afirma que vai transformar e que pode transformar qualquer tristeza em alegria. E que essa alegria que Deus ministra na vida daqueles que têm intimidade com Ele não pode ser tirada por ninguém nem por nada. Independente de circunstâncias que ocorram, será sempre uma alegria completa. Nós precisamos, irmãos e irmãs, desfrutar de um relacionamento de intimidade maior com Deus. Só assim nós poderemos e estaremos em perfeita harmonia com Ele, conforme Ele planejou para a nossa vida. E o processo da intimidade com Deus é percebido na expressão "a minha alma", mencionada 3 vezes nesse texto que deu início à nossa fala. Primeiro no versículo 1, a minha alma tem sede de Deus,
fala de carência da intimidade com Deus. Segundo, no versículo 5, a minha alma farta-se. Ele agora fala do resultado da intimidade com Deus. E lá no versículo 8 ele fala, a minha alma se apega em ti. Fala da plenitude dessa mesma intimidade com Deus. Mas é uma decisão pessoal. Pastor não pode obrigar ninguém a fazer isso. O próprio Deus não obriga ninguém a fazer isso. Nós precisamos tomar a nossa decisão pessoal. Conta-se uma história que um jovem cristão, ele subiu num monte que ficava em frente ao mar, e lá no topo morava um grande mestre cristão, reconhecido por ter uma vida de grande intimidade e profundidade com Deus. E o jovem estava em busca de respostas para a sua própria vida, ele estava enfrentando momentos difíceis, e ele queria saber se aquele mestre cristão poderia dar-lhe uma boa direção, a fim de que ele pudesse se aproximar mais de Deus. E ele perguntou então, mestre, o que eu faço para ter uma vida de profunda intimidade com Deus? Foi a pergunta dele. O sábio mestre, sem responder nenhuma palavra, se levantou, foi até a porta, sinalizou para o jovem para que ele o acompanhasse e caminhou na frente, e o jovem atrás. Os dois desceram a montanha em silêncio. O mestre não falava uma única palavra e o jovem estava inquieto, querendo entender, ansioso para ter uma resposta e descobrir assim o segredo para chegar mais próximo de Deus e ter uma intimidade maior. Chegaram à praia, o mestre continuou caminhando em direção à água. A água batia nos pés, depois nas canelas, e o jovem atrás. A água chegou nos joelhos, e o mestre continuava a ir cada vez mais para o fundo do mar. O jovem cristão, ele hesitou por um certo momento, mas o mestre insistiu para que ele o acompanhasse. Não, venha comigo. A água já estava na altura da cintura de ambos, quando de repente o mestre derrubou o jovem dentro da água e segurou a sua cabeça com força dentro da água, sem dar-lhe qualquer chance de se levantar. O jovem começou a se debater, tentando sair daquela situação, tentando escapar dos braços do mestre, e ele começa a beber água, mas o mestre o segura cada vez mais forte, embaixo d'água. Quando o jovem já estava quase morrendo afogado, o mestre então lhe soltou. E o jovem levanta rapidamente, buscando fôlego. Respira engasgado, cospe água salgada e não consegue esconder a raiva que ele estava sentindo naquele momento. Você está louco? Você é maluco? Disse o jovem para aquele mestre. Você quer me matar? Que absurdo é esse que você está fazendo? O velho e sábio mestre respondeu ao inconformado jovem. Esse é o segredo da intimidade com Deus que você está buscando. Está diante de você. E o jovem perguntou, como assim? Que segredo é esse? Tentar matar pessoas ou morrer afogado vai me aproximar de Deus? O mestre olhou para os seus olhos, olhou bem profundamente nos olhos dele e disse, o dia em que você buscar a Deus, como você buscava o ar para respirar enquanto estava com a cabeça debaixo d'água, e quando eu te soltei, você o encontrou,
aí sim você vai ter uma profundidade de intimidade com Ele que nunca antes viveu na sua vida. Quando você necessitar de Deus, quando você buscar a Deus, como você buscou o ar dessa situação de afogamento. Que o Senhor possa nos ensinar, irmãos, e nos dar fazer com que tenhamos essa necessidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, encerrando a minha fala. Tem gente que brinca de ser crente. É duro falar isso, mas é verdade. Tem gente que é crente só por uma opção religiosa. Tem gente que vai à igreja porque é um ambiente saudável. Mas o que Deus espera de nós é muito mais do que isso. Ele quer que cada um de nós aqui tenhamos intimidade, eu e vocês. Vocês que estão em casa também. Intimidade com Ele. Uma intimidade tão profunda que nós vamos estar alegres em qualquer circunstância, sabendo que Deus cuida de nós o tempo todo, todo o tempo, em nome de Jesus Cristo.